começando agora. Você tem um ídolo? Admira e acompanha a carreira de um cantor, de um ator ou de um profissional que se destaca na sua área de trabalho? Seu chefe, por exemplo. Hoje vamos falar sobre isso, da relação entre o fã e o ídolo. A psicóloga Ieda Fagundes vai falar do lado positivo dessa história, do carinho, da admiração e também dos casos em que esse sentimento dá lugar a uma doença, a uma obsessão, quando o fã deixa de viver a própria vida em função da vida do ídolo. O ator Bruno Garcia trata dos limites da idolatria na peça Michael e Eu. O espetáculo é uma homenagem a Michael Jackson, que faria 54 anos na semana que vem. O Bruno vive um psicólogo que trata um fã obcecado por Michael e que, após a morte do cantor, não consegue retomar a sua rotina normal. A peça foi inspirada no produtor musical e DJ Leandro Lapagesse. Leandro tem a maior coleção de artigos sobre Michael Jackson da América Latina. Fotos, vinis, CDs, bonecos, capas de revista. Ele conheceu o Michael quando o cantor gravou um clipe no Brasil e foi até o velório do astro em Los Angeles. A vida e a obra dos Beatles marcaram a vida do César Kilis e do Sandro Peretto. Os dois fazem parte de uma banda cover. Eles tocam mais de 60 sucessos do grupo e se apresentam vestidos a caráter. O figurino é inspirado em todas as fases da carreira dos Beatles. Até as botas que eles usam foram feitas pelo mesmo sapateiro inglês que fez os sapatos dos Beatles. O microbiologista Roberto Figueiredo é fã da limpeza e das dicas para acabar com as bactérias. Ele fala sobre isso no livro Show Bactéria, conselhos para conservar direito os alimentos, para limpar bem a casa, evitar insetos e outros animais que podem trazer riscos à saúde. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. E eu vou começar porque me fascina esse assunto com as bactérias. Não resisto às bactérias. Bactérias. Não resiste, nem nós ninguém resiste. Ninguém resiste. Ninguém Né? resiste. Eu também não Nem resisto, nem você resiste. O livro ficou muito bonito, hein? Ficou bonito, né? Bem Puxa, bom, ó. eles capricharam na editora Manoli, capricharam muito. Capricharam na capa. Abre bem, Alexandre, para mostrar todos os perigos, não, alguns, que nos cercam. Ieda já estava horrorizada antes do programa começar com o número de bactérias que a gente arrasta, né? 90% do nosso corpo são germes. 90% das nossas células, né? Se vai partir dos 10% que sobram, 70% é água, então a definição do ser humano é uma verdadeira caixa d'água contaminada que anda. Né? Nós somos isso daqui. Né? E tem gente que tem tanta frescura, tanta coisa, né? Você tem, tudo isso daqui são germes. Mas esses germes são importantes para a gente, que eles protegem a gente, eles dão resistência, eles agem como se fosse uma simbiose para a gente. Então, eles dão proteção. Só que a criança, ela não nasce com esses germes. Né? A criança nasce com o que a gente chama de careca microbiana. Por isso que o parto normal é melhor do que a cesárea, que contamina positivamente a criança. Né? Só que essas bactérias... Já nasce contaminado. Não, a criança passa, né, pela vagina e já se contamina positivamente. E nesse primeiro ano de vida é espetacular o contato que ela tem com bactérias para ela ter uma resistência. Então, a criança tem que ser criada engateando na terra, em contato com a areia, em contato com animais. Mas no primeiro ano de vida a gente bota a criança com todo, esteriliza tudo que ela usa, faz tudo, faz... Todo mundo que vai visitar se esterilizar inteiro, né? Todo Mãe de mundo primeira paranoico. viagem é uma desgraça, né? A mãe de primeira viagem, ela acorda antes do filho chorar. O segundo filho, ela acorda depois que ele chora. O terceiro filho acorda de manhã e pergunta se alguém chorou ontem à noite. E geralmente o terceiro tem mais saúde que os outros, que a gente descobre que o filho não quebra. O que as mães não podem fazer é beijar filho na boca, assoprar a colherzinha do menino que experimenta. Para ver se a comida está, né? Ver se tá está quente. boa, se está quente. E o que eu vi também muito shopping, que a mãe está levando o neném, a chupeta cai no chão, ela pega do chão, passa na roupa, põe 3 vezes na boca, enfia na boca do coitado do moleque, e fala que não, isso aqui é bactéria benta, bactéria de mãe não tem perigo. Tá? Isso não pode, isso daqui dá doença. Mas agora deixar a filha em contato com terra, em contato com areia, isso daqui é fundamental para a criança não ter problemas respiratórios no futuro. E não adianta depois de velho, tem que ter na criança ainda para ter essa resistência. Mas é melhor, caiu a chupeta, melhor fazer assim, enfiar direto na boca? Passa na água, passa numa aguinha só. Porque um amigo meu fazia essa brincadeira do segundo filho. No primeiro filho você esteriliza tudo, tá? No segundo filho a chupeta cai e fala assim, mata ele. E não morreu, né? Não. Não morreu, então. A pessoa tem uns traumas, né? Principalmente mãe de primeira viagem, né? Olha o que é importante. Isso aqui eu sempre falo que isso aqui eu acho importante as pessoas saberem. Que mel de abelha aqui no Brasil, 8 a 10% tem uma bactériazinha chamada Clostridium botulinum.
8 a 10%. Então, se você dá mel de abelha para todo mundo que tem acima de 1 ano de idade, a pessoa já tem um monte de bactérias. Chegou essa bactéria no intestino, não vai ter uma briga com as outras bactérias, ela vai perder, vai sair nas fezes. Por uma criança até 1 ano de idade, ela não tem bactéria. Então, chegou esse clostrídio, que você não sabe se tem ou não tem, mas 10% tem, do mel, dos mel de abelha, chegou, não tem nada contra ela, ela começa a multiplicar, produz uma toxina e dá uma ordem para a criança de parar de respirar. É a síndrome da morte súbita. É um crime você dar mel de abelha para criança até 1 ano de idade, é um crime. Tá? Ainda bem que no Brasil ninguém dá. Né? Ninguém molha chupetinha, o filho está com constipação, faz um xaropinho. Então, só depois de 1 ano de idade que você pode Toda dar. vez que eu vou guardar a minha cola na geladeira, eu lembro de você. Super bom aquele negócio. Bem que falaram que a gente ia ficar com traumas, né? Não, aqui, geladeira, é fácil entender, gente. Geladeira, qual é a pior área da geladeira? Como é a sua variação de temperatura? A porta. A porta de geladeira. Então, você nunca coloca alimentos de alta perecibilidade na porta. Pois você só como coloca... a gente vai comer a cola, não tem volta se ela entrar ali. Mas... por que não pode? Vamos para outra perguntinha. Você pode colocar produto químico em contato com alimentos? Você não bota em contato, cola tá ela fica fechada. separada. Tá fechada. Separada do lado dos alimentos, lá Tá na geladeira, na fechada. porta. Mas a cola, ela é volátil. Ela é volátil, tanto que ela cola, gruda, né? Aquele vapor que ela solta, se você tem um alimento, ela absorve aquilo. Claro que absorve. Então, ela absorve tanto que a cola seca se você deixar muito tempo na geladeira. Fica do lado do ovo, né? Do lado do ovo. Então, o ovo tem que ser guardado. Cola na geladeira? Bota a cola na geladeira e fica do lado dos ovos. Nossa, o ovo tem que ser guardado na parte interna, porque isso é variação. E tem gente que guarda metade da laranja, metade do tomate. Parece que tudo que é metade vai para a porta. É verdade. As geladeiras antigas vinham de fábrica, né? Com aquele porta-ovos, né? A minha mas aquilo não era para guardar ovo. As mais modernas não. Aquilo é para guardar Kinder Ovo. Aquilo era para guardar ovo Era durante assim, anos, forma, gerações fizeram isso. Bom, Mas aí, essas geladeiras mais agora as antigas... modernas não vem mais. Não vem mais, vem dentro. Não era o monobloco? Não estava junto com a forma da geladeira, o monobloco. Né? Agora, não é mais monobloco, aquela parte vem solta. Por que ela vem solta? Que é uma ideia americana, que o americano sabe disso aqui. Tá? Que você só coloca lá quando não tiver ovos. Quando tiver ovo, você tira, por isso que é solto. E você põe na parte interna. É verdade. Né? E você nem pode também, pelo amor de Deus, a gente coloca potinho de exame de fezes na porta, entre o queijo e presunto lá dentro. Aí também já é Perguntar um disso, pouco como demais. faz para conservar até o dia seguinte o exame? O exame, você pode ter duas técnicas. Primeiro, você pode ter uma caixinha de isopor que você põe gelo dentro, ou agora, os laboratórios não estão mais, eles estão dando já com um produto que é conserva, que não precisa mais colocar, justamente para evitar que as pessoas coloquem na geladeira. E aí né? não precisa colocar em refrigeração, né? E a porta sofre muita variação, porque as pessoas, é impressionante como as pessoas gostam de fazer a geladeira como se fosse um psicólogo, né? Uma TV a cores, que a pessoa abre, parece que se acabou, parece que psicologicamente a geladeira fica chateada, isso não dá atenção, você tem que passar, você tem que abrir, passou de novo, você tem que abrir. Né? Outro dia vi um filho de um amigo meu, ele estava abrindo. De noite, principalmente. Não, falei, Ricardo, você está fazendo aí? Ele estava com a geladeira, a porta aberta, ele está calor hoje, né, tio? Tá de jogar ele lá dentro. Tá. Agora, doutor, interessante essa questão das bactérias, porque tem as benéficas e as maléficas, né? Graças Quando a Deus. você começou a contar a história do mel, eu não sabia onde ia acabar a história. Se era bom o bebê comer o mel ou não. No caso, não, né? Até 1 ano de idade, nunca. Depois de 1 ano é maravilhoso. Tá? Só que a grande maioria das bactérias, elas são benéficas. E o que é interessante, eu perguntar para vocês assim, quem que já teve diarreia aqui? Todo mundo já teve. Vocês não falaram que comeram comida estragada? Mas se tivesse estragado, vocês teriam comido? Vocês não teriam, porque, olha, agora você cair da cadeira, bactéria que estraga a comida não dá doença. Tá? Não dá doença. Tá? Primeiro... Então como é que todo mundo no verão, em toda festa de casamento, assim, grande e tal, todo mundo vai para o hospital depois da maionese? Mas comeu, ela não estava com gosto de estragada, por isso todo mundo comeu. Que não foi bactérias que estragam. O que é que estraga? Azeda, fermenta, apodrece. Você não come. Você tem Você o rosto, prova. cheiro, bom. Cheiro. E, primeiro, por que você não come? E segundo, né, e tem uma prova disso, que bactérias que estragam não dão problema, que todo mundo aqui come todo dia comida estragada. Queijo é leite estragado, iogurte é leite estragado, salame é uma carne estragada. Né? Você pega, põe carne pendurada lá dentro. Né? Por que bactéria não quer? Porque não tem como estragar mais. Né? Já está no limite da estragação, aquilo. Né? Isso é gostoso, fatiado. Então, bactéria que estraga, por isso que as pessoas não vão saber se o alimento tem bactéria, porque dá doença. Por isso que é o que você faz. Não deixa o alimento mais de 2 horas de temperatura ambiente. Não deixa, porque você não vai sentir pelo cheiro. A tua mãe faz o quê? Acabou o almoço, ela joga fora o que sobrou? Não é pecado.
Né? Se quiser jogar um pãozinho forte, tem que dar 3 beijinhos, rezar um Pai Nosso e joga. Né? Aí põe em cima do fogão com aquele paninho escrito segunda-feira, terça-feira, aquele bordadinho. Põe em cima. Né? Aí você chega à noite, mãe, tá boa a comida? Ela faz cara de médico, franze a testa, né? Pega um pedacinho, cheira, experimenta, chama alguém do lado e fala, o que tu acha? Parece que é cúmplice para diarreia. Meu colega vira, pô, por mim toca o pau. Né? Só que nessa hora você só pegou bactéria que altera. As bactérias patogênicas você não pega nunca. Então o que você faz? Nunca deixa o alimento mais de 2 horas à temperatura ambiente. Né? E esse livro aqui, o que eu fiz? Eu peguei durante 10, 12 anos, eu juntei todas as perguntas que as pessoas fizeram para mim. Eu colocava Inclusive sempre nós aqui no Sem Censura. Foi, nossa, eu peguei muito aqui, veio muito aqui de Sem Censura. Toda vez que a gente vinha, pegava, e eu dividi em assuntos, então eu respondi bem numa linguagem bem simples, para as pessoas entenderem tudo que as pessoas deveriam saber. Tá? Então eu falo que é até um livro de banheiro, sabe? Que não é um livro que chega no finalzinho. No finalzinho a pessoa, quem é que matou, quem, não sei o que tal. Isso daqui não, são vários assuntos, você pode começar do final, pode começar do meio. São perguntas e respostas de um jeito entendível. Aquele livro que a cada 2 páginas, assim, você tem uns 4. Ah, é por isso, né? Nossa! Coisa. Não, tem coisas até novas. Assim, uma pesquisa que chegou nova agora para a gente, assim, falou, todo mundo aqui compra roupa. Né? Você experimenta a roupa? Vocês levam camiseta para experimentar? Eu não. Não levam, né? Então, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa agora de uma universidade, né, que eles descobriram em roupas, que um determinado jornal pegou, levou para uma faculdade, comprou 20 peças de roupa. Levou, eles encontraram bactérias de líquido vaginal em roupas, encontraram bactérias estafilococcus que dá problemas de derme, bactérias. Então, o que eles falaram? Que não é que a pessoa vá ficar doente, mas pode ser que fique. Então, sempre, 2 coisas que eles falaram. Leve uma camiseta para experimentar as roupas que você utiliza, isso daqui, né, que muitas pessoas já utilizaram, hein? E sempre lave a roupa. E falar, essa roupa é novinha, não precisa lavar, só vou lavar depois. Não, chegou, lava a roupa. É super importante isso. Tem algum capítulo sobre casamento que eu fiquei interessado nessa história. O que comer num casamento? Tem sim. Quer ver no interior, salada de... Bom, já viu para perceber, no salada de Ribeirão Preto, né? E no interior, olha o que você fala, né? No interior, a gente costuma muito fazer aquelas barquetezinhas de maionese. Bom, é bem. Sabe aquelas barquetezinhas? Quer dizer, festa de casamento no interior, nunca falta comida, né? O pessoal faz uma quantidade absurdamente grande, quer dizer, não cabe na geladeira. E a maionese é caseira ainda, que é a receita da tia, aquelas barquetes. Aí, geralmente, tem um salão de festas, né? Ninguém, você repara que todo mundo está encostado no salão, está encostado numa determinada área, que é onde vão servir as comidas. E ninguém serve nada, que estão esperando os noivos chegarem. Os noivos foram tirar a fotografia. Vocês repararam que a hora que os noivos chegam, todo mundo aplaude? Aplaude que vão começar a comer. Né? A primeira coisa a primeira coisa que eles servem, o que é? As barquetezinhas. Eles pegam o estagiário de garçom, fala para ele, pega essa bandeja e tenta cegar o outro lado. E ele é literalmente estuprado no meio do salão. Né? Tem umas tias que põem na bolsa, não tem aquilo? E os noivos não comem nada na hora da festa. Não comem, tanto que faz aquelas caixinhas dos noivos, né? A caixinha dos noivos. Aí os noivos vão para a lua de mel. Quando chegam no hotel, chegam onde for, o noivo está interessado num outro cardápio e não aquele da caixinha. Né? Ele quer uma outra caixinha. Sim, a caixinha fica para o dia seguinte. Seguinte, aí eles abrem a caixinha, falam que foi servido, barquetezinho de maionese, que a mãe fazia, cada um pegamos, até cruzam a mão para dar um para o outro, fica bem romântico. Né? E comer maionese caseira pode ter uma salmonela, a salmonela dá 1 semana de diarreia, vômito e febre. E a lua de mel demora quanto? 1 semana. Por isso que muita noiva fala, como é que foi sua lua de mel? Foi de princesa, porque não saiu do trono. Né? É uma lembrança que guarda para o resto da vida, que não tem jeito. Você está lembrando do casamento, Lê? Não, das maquetes, né? Sobretudo. Ah, mas vai comer Não, você vê. Não, Não, brigadeiro. Você junta aquela molecada Brigadeiro. toda. Ainda bem que o brigadeiro, graças a Deus, a característica do brigadeiro não tem características de crescimento microbiano, tanto que você deixa a temperatura ambiente. Mas se tivesse, o que ele é manipulado, o pessoal ainda faz bolinha com a mão. Isso quando não cai no chão, né, na hora da mulher. Cai no chão, lambe a mão para fazer esse negócio. O tal do brigadeiro de colher, assim, a gente faz muito brigadeiro de colher e cada um pega uma colher e vai comendo brigadeiro, E não o tem a antes mão. disso? E o antes?
E o leite mas também tem condensado? as colheres, né? O pessoal pega a latinha de leite condensado, faz Faz 2 um buraquinhos dois. minúsculos, um de cada lado. Não lava. Aí começa a botar no pão. Não lava lá. Como demora muito para Sopra, sair, o que o pessoal sopra faz? um lado, sopra Assopra, um os olhos até lado, esbugalha. Gente, eu Ainda põe um plastiquinho por cima, põe na geladeira. Uma semana lá. E Né? fala que é para ter higiene. Depois estraga, fala, é aquela indústria, ó, tá vendo? Tá dentro do prazo de validade. Como é que estraga tão rápido assim? Né? Sem falar que tem prazo de validade, isso daqui também é terrível. O prazo de validade, o produto, você vai comer um produto, você olha lá. adoro. Hoje é dia 23. Você olha o 23, 24, 25, você olha o produto. Vence no dia 23, 24, seja o que for. Você olha o relógio 15 para meia-noite. Dá para comer? Tem que comer correndo, né? Acho que quem não se fez Claro essa que pergunta uma vez. Dá, claro. Ele tem um prazo, tem uma tolerância, né? Qual é a tolerância? Deve ter um mês, pelo menos. Não existe tolerância. Não existe. Venceu à meia-noite, Mas por meia-noite e que um. a bactéria, à meia-noite, ela sabe que é meia-noite? Não adianta você ficar olhando para lá, abrir rapidinho, não vai tremer, não vai acontecer nada. Vai até sem fogos, não vai acontecer nada. O que acontece é que aquilo foi calculado não somente para bactérias, às vezes perda de nutrientes, perda de vitaminas. Então aquilo foi calculado para que aquele dia. É simples, vamos entender o negócio. Por exemplo, vamos supor que você tem filho. Você tem um filho. Aí o seu filho chega assim: mamãe, eu quero levar o Joãozinho para a praia com a gente. Você telefona para a mãe do Joãozinho e fala assim: escuta, eu posso levar seu filho com a gente para a praia? A mãe dele fala: se tu quiser levar meu filho, tu leva, eu não confio nele. Você levaria? A mãe do Joãozinho não confia no filho. Eu ia fazer tudo para não levar. Para não levar. O que é prazo de validade? Se a mãe dele não confia, por que eu vou confiar? Para quem vai confiar? Prazo de validade é exatamente isso. A mãe do produto, que é a fábrica, está dizendo o quê? Que a partir daquele instante, ela não é responsável e não confia mais no produto dela. Se ela conhece, por que eu vou... É que eu falo. Então, acho que você deve comer 2 dias antes do final do prazo da validade, porque vai Não que pode ela é comer uma no dia. extraída. Não pode comer no dia. O único que você pode comer é no Natal e no Ano Novo. Em São Paulo, Rio, você pode comer 1 hora depois, porque tem horário de verão. Fora isso, não pode. Agora, doutor, eu fiquei curioso. O livro, o senhor divide essa... Porque são 2 tipos de curiosidades, né? Um é esses absurdos que a gente está aprendendo sobre o que não fazer. A outra, que eu acho bem interessante também, são o que você não deve temer. Sim. A parte boa do contato com a bactéria, como é a criança ter contato com sujeira desde pequeno e tal. Como é que você classifica isso? Isso daqui é bem dividido, explica bem toda, que tem coisas que é interessante, que os bons hábitos dão menos trabalho que os maus hábitos. A dificuldade é você também exatamente modificar o hábito. Tá? Esse que é o problema. Então, vou te dar um exemplo até. Por exemplo, lavar carnes. Né? Lavar não é um trabalho? Tá? Eu tiro esse trabalho, eu falo que não é para lavar carnes. Né? Quer ver? Vamos entender isso daqui. Por exemplo, uma carne. Dá para passar pela cabeça da gente que jogando água vai tirar alguma bactéria? Não vai. Não vai. Você lava com o quê? Com água. Quer dizer, você aumenta a quantidade de água da carne. Se você não tirou as bactérias, aumentou a quantidade de água da carne, você aumentou a quantidade de bactérias. Então, quando você lava a carne, na realidade, você está aumentando a contaminação dessa carne. E o frango, pode passar um limão nele, não? Para tirar o pitiu. O pitiu, o pessoal fala no norte, né? Não. É porque todo mundo fala isso, não adianta. Todo mundo que vai fazer frango fala, esse frango tem que lavar. Você fala, não, lá, então vou passar um limão. A única coisa que o limão deixa é a bactéria azeda. Só faz isso, não faz mais nada com ela. Né? O ácido cítrico que tem limão, ele não tem ação bactericida, não mata. Né? E aqueles vidros que a gente compra no supermercado, um azul, assim, com a tampinha branca, que a gente bota na água. Que põe uma gota. Bota uma gota. tanto. Não Tem funciona tanto se lá acertar na tampinha. cabeça da bactéria. Não, deixa eu explicar qual é. Tem uma medidinha na tampa. Sim. Aí vem lá a instrução. Você coloca o pote, o bowl, seja lá que nome tem, é um balde, ou a bacia, com a água. Aí você bota a tampinha daquilo que está lá a medida. Tá? Espera não sei quantos minutos, está lá no rótulo escrito. 15. Aí depois de 15 minutos, que já lavou a maçã, que já lavou a pera, que já lavou a alface. Alface, né? E tal, você vai botar lá dentro. Aí depois de, não sei, 10 minutos, você tira e lava, claro, na água filtrada, porque aquilo ali deve ter água sanitária, né? Muitas vezes, dependendo do filtro, a água filtrada é mais contaminada que a água sem filtrar. Exato. Tá? Muitas vezes. Mas sei lá, se você botar água mineral, você tirou alguma mineral, coisa? né? A água mineral também é péssima. Não tem problema. Não, tudo, né? assim. O que é que não tem, né? Não, O mas que eu pode quero, fazer, porque, pelo amor de assim, Deus. tem um monte de agrotóxico, né? O Brasil é campeão mundial de agrotóxico. A gente compra o orgânico quando tem dinheiro ou quando acha o orgânico, né? Porque além de ter dinheiro, tem que achar o orgânico.
Também ainda não é, assim, né? É que a gente pensa do orgânico também. Esse como- refrigerante todo, vamos dizer não assim. é esse refrigerante. Então, você achou orgânico, aí você lavou, mesmo assim, você pode ter essa mistura, tem os comprimidos. Também são Tem bons. aquele negócio de uma colher de sopa de água sanitária para o litro de Você água. pode usar qualquer um desses. Água sanitária é 1 colher de sopa por litro de água. Por litro de água, Por litro de água. O vinagre não é indicado a utilização. É tá? isso que eu ia perguntar Isso, agora. o vinagre não é indicado. Que usa-se somente, muito, né? não, somente seria indicado se você usasse puro. Né? Então eu indico, você pode até utilizar vinagre, por exemplo, você vai comer num restaurante. Você põe salada no seu prato, você não sabe como é que foi feito, você quer comer alface, então você enche de vinagre. Então você faz uma Mesmo o desinfecção. balsâmico tem bactérias que não sei o quê. Não, pode usar. É o ácido acético. Pelo menos é melhorzinho do que o outro. Isso, o ácido acético que é legal. Por isso que eu tô pode fazer. Não, mata uma bactéria chique, né? Mas você pode utilizar. As penas do balsâmico do mato. Pode usar sem problema nenhum. Mas o que é importante é você lavar. Tá? O que é importante, aliás, na hortaliça, nunca me lave a hortaliça sem estar gelada. Porque primeiro você coloca na geladeira, tá? Depois por quê? Porque Feira, geladeira, feira, limpeza. geladeira, espelho para perguntar se você está Supermercado. com paciência, que você tem que estar com paciência Muito. de fazer. Você tem que fazer a lavagem folha por folha. Sempre me tira que eu arrepio quando eu vejo morango, aqueles doces. Gente, você tem que tirar o cabinho do morango para lavar. Treinamento de Tá? monge. Tem que tirar o cabinho. Eu vejo aquelas tortas bonitas, com um morangão por cima, com aquele cabão. Eu falei, meu Deus do céu, a isso daqui folhinha é verde. aniversário de ameba. Aquilo a quantidade de ameba que pode ter esse negócio é uma coisa impressionante. De vermes e frutas, esse negócio, o pessoal fala, né? Mas por que do cabinho não sai na por lavagem? baixo, a bactéria fica presa dentro, você tem que tirar para higienizar. E olha a importância disso. Mas higienizar é importante. Super importante, olha como é importante. Você fica debochando do meu líquido. Não, eu estou dando uma força para você. Quer ver como é importante? Se todo mundo aqui já ouviu falar que a carne de porco, se comer ela mal passada, pode ter um bicho que vai para a cabeça, né? Isso é verdade ou mentira? verdade. É mentira. que Não bom. tem nada a ver com a carne de porco. Não tem nada. Isso Tem a daqui. ver com o que, então? Sabe o que vê? A pessoa está com uma verminose, uma solitária, que é a Taenia solium, né? Esse verme ele pode soltar 200 mil ovos por dia. Né? 200 mil ovos. O porquinho vem na vegetação, come, esse ovo entra na musculatura do porco e dá cistercose. Nós damos cistercose para o porco. Se você comer uma carne, que o pessoal no interior chama com canjiquinha, bolinha branca, que é o cisticerco, né? Aquilo vai entrar no seu corpo e vai te dar uma solitária, que é uma verminose. Isso vai me dando Para nojo, você né? ter uma que chama de cistercose cerebral, que pensa que é carne de porco, você tem que fazer o quê? Comer ovos desse verme. Aonde? Hortaliça mal lavada, água contaminada e roendo unha. Roendo unha, que a pessoa mexeu em terra, a pessoa rói, aí dá. E o pessoal fala que é carne de porco. Não tem nada a ver com a carne de porco. Aliás, hoje em dia, as carnes de porco os porcos que são criados com CIF, né, não tem risco nenhum. É uma das carnes de melhor. Por exemplo, uma canja, eu indico o pessoal fazer canja com carne de porco. Mas isso é uma ótima notícia, porque eu adoro carne de porco e a gente tem essa preocupação por falta de conhecimento. Ó, que beleza. Nossa, Você tem a foi metade do libertado. colesterol, Você metade foi da gordura. libertado. Alguém foi libertado pelo Eu novo estou aqui me dentro. perguntando aqui se eu vou fazer uma refeição novamente na minha vida. Você é um novo homem. Comer só pílulas, né? Não, É melhor com comer carne porco. de porco cozida mesmo, né? Pra que comer mal passada carne Ah, de não, porco? não. Carne de porco cozida, isso daqui tudo. Mas você Porque tem. carne de boi mal passada é uma coisa, mas de porco, De porco é né? diferente, né? Eu acho É que tem melhor um cozer. ponto bacana na carne de porco. Eu também adoro Se ela carne. tiver Também. com um pouquinho de sangue Achava na que carne fazia de boi, mal. eu acho que Não, até não o é legal, sabor mas não tem aquele medo de pegar Sim, aquela já coisa me de falar, libertou. não, tem uma doença que vai para a cabeça, isso é completamente mentira. Isso Agora, aqui uma não coisa pode que existir. agora eu estou vendo que realmente é muito errada que eu faço, porque em casa o pessoal tem o costume de pôr numa bacia. Eu sou um fanático por agrião. Então, assim, em casa se põe numa bacia gigante com água, põe lá de molho, com umas gotinhas de vinagre, gotinhas. Mas assim, eu pego lá enquanto está fazendo a outra parte da comida, eu vou pegando assim, já vou jogando na água e vou comendo sem nada, sem tempero, porque A eu gente gosto. chama ele Isso é um até de perigo, pelo agridion, jeito. né? Pelo jeito, isso é arriscado. Ninguém é magro à toa, Se você né? continuar nessa O problema, belisco dele é agrião. É agrião. não, nós vamos chamar de cisticerco John. Primeiro cisticercose, Então. pode ter um risco diferente. Sempre lavagem, higienização e depois E pode eu ser como bastante, sem Isso. dó. Então aquele negócio de provar na feira,
Não, gozado, porque esse daqui é super interessante. Eu vou fazer até uma matéria na Então, feira vamos hoje em ver se dia. essa uva tá doce mesmo, pra ver se eu levo. Não, porque toda mãe pega os filhos, não, você tem que lavar a fruta para comer, briga com o e filho. come no E mercado. leva na feira e Na pega. feira, pra pega para provar. comer. Né? Na feira não tem bactéria. Mas você Claro não que pode tem. levar Parece que tá bactéria, um vidrinho de água com Como é que faz? sanitária pra botar a uva lá dentro. vai Olha, acabar eu de indico não envelhecer. experimentar, que não tem. E mesmo aquela faca que ele corta a manga, que ele deixa lá, não, mesmo que- e ele pega o dinheiro com a mão, não tem como higienizar a mão, isso daqui. E comer o fruto da árvore? Fruto na árvore, olha gente, você pode até, você tem uma resistência, você não vai pegar doença de pegar isso daqui. Tá? O problema maior das frutas é o contato com o chão, que muita fruta cai no chão. Cai no chão. Né? Por exemplo, nós falamos de hortaliças sem agrotóxicos, né? Sem isso daqui tudo. Nós tivemos aquele problema na Alemanha. Na Alemanha que teve uma Escherichia coli, que deu entre hemorrágica há pouco tempo, esse negócio tanto. Só deu esse problema, tá? Porque aquelas hortaliças que foram conduzidas, tá? Não tinham agrotóxico, eram todas elas Pepino, né? orgânicas. Foi um pepino, acho. Não, foi um pepino, foi. Mas foram orgânicos. Todos eles orgânicos. Se não fosse orgânico, não teria dado problema. Então, o produto orgânico também não é aquela maravilha. Todos têm um risco, todos têm que ser respeitados, todos têm que ser feitos os processos de higienização adequados. Mas tudo é interessante. Tá certo. De interessante, a gente daqui a pouquinho volta ali para fazer uma perguntinha a mais, tá bom? Mas agora é intervalo, a gente volta já falando de fãs, de idolatria e tudo mais. Sem censura no programa da TV Brasil. Fãs, ter ídolo, ser fã. Esse é o assunto da Eda Fagundes hoje aqui com a gente. Vamos. A gente tem vários tipos, né, de fã. Tem. Tem o fã que é admirador, que gosta, tem o fã que gruda, né? E fica bebendo a vida do outro. Né? Você pode ser fã de uma pessoa, poxa, sou fã do fulano. Você não sabe nada da vida pessoal dele, você não fica andando atrás dele na rua, né? Fotografando escondido da árvore. Parece que mata, E você é fã, hein? Parece que até matam, né? Pelo menos asfixia um pouco. O que é ser fã, até a normalidade de ser fã e não ser? Olha o só. Roberto Drummond, um escritor mineiro, amigo meu, que era brilhante, ele fez para a televisão, ele fez Hilda Furacão, mas ele ganhou prêmios do Paraná, fez muitas coisas interessantes. Ele dizia que gostava de ter fã bem longe, sabe assim, na América Latina, nos Estados Unidos, porque aí ele não tinha nenhum problema de se decepcionar. Ele não ia encontrar mesmo, tudo bem. Entendeu? Exatamente. A distância é uma das características da idolatria, né? Porque de perto ninguém é normal. É. Quando você conhece, você convive, você pode até continuar admirando, mas assim... há uma capacidade do ser humano, em qualquer cultura, a desenvolver essa relação de fã, que a gente está chamando de fã. As crianças têm isso já muito pequenas, né? Ou elas são fãs do Backyardigans e elas são fãs das princesas da Disney, os meninos dos heróis da vez, não sei quais são os do momento, mas dos super-heróis, e querem ver, e querem a mochila, e querem a lancheira, e querem se vestir daquela forma. Na verdade, há crianças. Então, na verdade, há uma projeção ali, né? Ele se vê um pouco naquele personagem, ele admira e ele se vê um pouco naquele personagem. Em condições normais, ele vai crescendo e isso vai passando e ele vai mudando. Na adolescência é que esse fenômeno toma corpo. E aí é que se divide, na verdade, o fã que vai se tornar um admirador, né, alguém, e é um amor muito altruísta, muito platônico, né, no sentido de que eu amo alguém que nunca vai me conhecer, que nunca vai saber quem eu sou, e isso não interfere na minha vida, ele não saber quem eu sou. Não existe um desejo de correspondência, existe uma idealização, né, e é um amor profundo, né, e essa pessoa tem um prazer enorme em ver aquele trabalho ou aquela obra, né, assim, ou aquele personagem, aquela pessoa. Em condições normais, isso é muito bom. Né? É uma delícia você assistir o show de uma pessoa que você é fã. Né? Você muito sai melhor de dali. quem você detesta. Exatamente. Você sai dali renovada. Né? Claro, fica feliz, né? Tem Exatamente. prazer. Agora, isso facilmente escapa para o exagero. Né? Agora,
Quando esse exagero deixa de ser só um exagero e passa a ser uma coisa patológica, sim, esse limite, essa linha divisória tem que ser vista. Quando é que isso acontece? Né? Eu vou citar o caso do John Lennon, por exemplo. Né? Ele era um fã. O assassino do John Lennon era um fã de John Lennon. Ele era um cara pirado. Ele não matou porque ele era um fã. Né? Ele matou pela decepção, na verdade, né? Na piração da cabeça dele, do cara ter blasfemado Deus. Né? Então, assim, já é uma piração. Agora, tem pessoas que ficam 5, 6, 10 dias acampadas na rua para ver de perto uma pessoa, né? Tem pessoas que se Pra ver até de mutilam. longe. Né? Eu fico encantada com essas pessoas que ficam na... Aconteceram duas coisas, dois exemplos. Com o John Lennon aconteceu do cara ficar na casa dele até que descobrir que o cara estava dias lá. Aí, inclusive também, isso no filme, exatamente, perseguição. Ele convidou o cara para mostrar porque ele era uma pessoa Neverland, normal. por exemplo, eram dezenas de pessoas dormindo na porta da casa do Dormindo, Michael, invadindo. semanas na Mas porta ali dele, ainda era o meses. final, né? Não, Durante a vida dele? inteira. Durante a Fica vida incrível dele. que eu acho que quando a pessoa está num hotel e vai na porta do hotel tal, Gente, dezenas isso de era- pessoas. Exatamente. Fica esperando aparecer uma pessoa na janela e fazer assim. Exatamente. Gente, E não Horas vê na rua. ninguém. Eu fico Mas fica Na impressionado verdade, com que isso. fenômeno é Em Londres, esse? o Michael foi proibido de aparecer na janela do hotel porque fechou as ruas ao entorno do hotel. Ele não podia nem aparecer na janela. Ele recebeu um documento do hotel pedindo, pelo amor de Deus, que ele não aparecesse na janela, porque parou o trânsito, parou tudo, que ele não podia dar tchauzinho, que as pessoas já estavam enlouquecidas. Exatamente. Então, na verdade, essa natureza humana, né, que apraz e que é saudável, né, e que faz com que você admire o trabalho de uma pessoa. E a gente está falando da classe artística, mas isso existe em todos os segmentos. Doutor Adib Jatene, por exemplo, é e será por muito tempo um ídolo entre os médicos, né? Claro. Steve Jobs tem muitos fãs do Steve Jobs, do Bill Gates, relacionado com os pais, de por exemplo, grandes, eu né? sou fã do meu pai. Sou fã do meu pai, já não é um fã dessa característica. É outra Né? Fã requer um distanciamento. Né? É uma pessoa que você não tem intimidade. As famílias hoje em dia Né? são menos isso. Né? Para você poder idealizar, para você poder... Por exemplo, ele que é fã, né, assim, convicto do Michael Jackson, né? Ele, por exemplo, se ele convivesse talvez 6 meses na casa do Michael Jackson, talvez ele amasse o Michael Jackson até mais do que hoje, mas talvez não fosse tão fã, Talvez fosse odiasse, outra né? relação, Perdi fossem aquele encanto. amigos. Perdi o encanto. Talvez é isso? Perdi o encanto e ganhei um amigo porque real. de perto ninguém é normal. ninguém é normal. Então, Entendeu? requer um distanciamento. É a teoria do casamento. A Katy Perry teve aqui agora, por exemplo, né? As fãs têm 10, 11 anos, né? Então, ficaram horas, é uma coisa, elas se rasgam. Eu encontrei um fã da Katy Perry em Ipanema. Ele estava sem ter Vestido onde de ficar. Katy Perry. Não, ele estava sem ter onde ficar. Ele saiu do interior lá depois de Curitiba, Olha aí. veio, ficou 19 horas porque teve greve dos ônibus ferroviários. Ele não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não tinha onde ficar. Eu levei o menino para minha casa. Aí. O menino passou a noite atrás da Katy Perry, até liguei pro Bruno, né? E aí eu fiquei tentando falar com os meus amigos, ver se eu conseguia levá-lo para conhecer a Katy Perry, porque eu já fiquei, né, me vendo nele, porque se fosse o Michael eu ia estar enlouquecido. Então, assim, eu levei o menino para minha casa, ele não tinha onde dormir, não tinha nada, hoje a gente é até amigo, mas assim, é uma loucura mesmo, as pessoas viajam o país inteiro atrás de um artista. É e- uma loucura. É um exagero. mesmo. Conseguiu? É mais... E as pessoas, assim, com o Michael agora, depois da morte conseguiu dele, ver? não conseguiu ver a Katy Perry, voltou frustradíssimo. E assim, mas com o Michael hoje em dia, as pessoas até acham bonito que eu sou fã do Michael, tudo, mas antes dele morrer, as Você pessoas já me era fã achavam uma aberração, sabe? Hoje é bonito, todo mundo gosta Mas dele, também mas tu as pessoas aprontava viam. todas, né, por causa Aprontava dele. todas, é. Mas as pessoas viram minhas tatuagens e Olha falavam, você é só, louco, tá você é todo- maluco. Não, peraí, hoje em eu vou dia todo voltar mundo aí, acha mas lindo. A pessoa é toda tatuada, isso. Ai, até tem me prendi vários, aqui ó. com a echarpe de sushi. Isadora Duncan. Isadora Duncan, aí, tá vendo? São todas as fases dele, né? Todas as Ô, Milha, você vai ter trabalho, viu? Mas você vai ter que mostrar isso. São que é todas as fases. inacreditável. Se me contasse, não acreditava. São ótimas. E aqui, ó, tem onde é que ele outro. tatua? Olha,
E não acabou. Não Agora... mostrou direito. Vira, chega a câmera pra cá, entorta esse braço, que essa tatuagem é incrível. Aí, muito agora boas viu. as É tatuagens. impressionante. E ainda Quem vou fez fazer isso? mais. Essas duas foi o Fábio Ribeiro, um cara aqui do Rio mesmo. As outras foram a Camila, essa aqui foi o Assírio. Eu faço com vários amigos tatuadores. E agora eu vou tatuar aqui mais, o Michael e eu, que é a logo da nossa peça. Vou tatuar sábado agora. Você sente que não tem mais corpo, né? Te dá Não, um mas prazer, é um na braço, é um verdade. braço pra ele. Eu separei no corpo um braço pra ele, o braço direito é dele. Ainda bem que Ah, bom! Não, Você já viu que é ficamos luz. mais E é o braço tranquilos. esquerdo, né? luz, não, não direito, é? direito. Que você é destro ou canhoto? Não, sou destro. Então deu o braço que mais Mas precisa. pelo menos é um braço só, já é uma braço, coisa que não vai é o que corpo aparece pra você. Na verdade, você pode dar um testemunho do que é esse amor exacerbado. Isso fez sentido na tua vida, né? Vem cá. Isso norteou a tua vida. Como é que começa uma coisa dessa? Assim? Nossa, assim, é a minha vida inteira. Desde as primeiras lembranças, eu sempre tive o Michael muito presente na minha vida. Minha mãe me ninava com as músicas dele. Minha mãe sempre foi muito fã dele. Já vai botar a culpa na mãe, mas a mãe tatuou inteira. Não é isso, mas ela sempre, meus presentes de aniversário sempre foram os discos do Michael, sempre foi tudo do Michael. E eu me encantava com aquela imagem, com aquele cara. Eu queria saber quem era aquele cara que dava dinheiro para pessoas que ele não conhecia, que ele viajava, sabe, sustentava hospitais por crianças que ele não sabia quem era. Aquilo Essa tudo é a me parte encantou bacana muito. dele. E a parte que ele foi acusada de, Mas sei ele- lá, de mas- pedófilo, mas não sei assim, do quê. mas Você as- também lidava bem? Não, eu estudo a vida dele há 20 anos, assim. Esse livro, por exemplo, é um livro que ele escreveu, um livro de poemas que ele escreveu. Eu comprei os direitos autorais junto com a Ibis Libris Editores e a gente lançou aqui ano passado. O prefácio é meu, a introdução é da Elizabeth Taylor. É bem Você bonito. já vive em função, assim. A minha vida inteira. Ele formou o meu caráter, ele formou a minha vida, a minha profissão eu escolhi por causa dele. Ele deu sentido tudo. à sua vida. Ele deu sentido em tudo. E quanto à sua pergunta, as acusações, ele sofria mais de 300 tentativas de extorsão por ano. As pessoas sempre quiseram arrancar dinheiro dele de todas as formas. E não ficou nada provado? Nenhuma prova. Nenhuma. Então, assim, eu, claro, fiquei triste, fiz vigílias para ele. A gente fazia vigílias na porta do Copacabana Palace, parava Copacabana, passava a noite inteira rezando e cantando as músicas dele. Ele mandou um fax de agradecimento pra gente, saiu no site oficial dele. Enfim, então assim, minha vida inteira foi. Eu sou DJ, eu viajava, antes da morte eu já viajava o país inteiro tocando as músicas dele, fazendo palestras sobre a vida dele, respondendo essas E polêmicas. você foi, alguma vez conheceu o Michael Jackson? Tive com o Michael aqui, quando ele veio gravar o clipe. Foi em muito Botafogo? rápido. Ele foi gravar em Botafogo, eu tive com ele no Forte Copacabana, que ele foi pegar o helicóptero. E Mas aí, você tava lá? Eu tava Você lá. mostrou pra ele Eu não tatuagem? tinha as tatuagens na época ainda. Mas aí até tem na peça isso, que ele apertou minha mão, falou, ela viu e me deu uma bala, né? E a bala tá aqui, né? A bala não, né? Mas o papel da bala tá aqui, porque tem a impressão digital dele, né? Por causa das bactérias, ela não sobreviveu nem à Tava vendo, geladeira. ainda bem que não tem a bala. Ela se dissolveu na Mas o geladeira e ele papel mandou só está o papel. inteiro O aqui. papel está inteiro. Aí você fez uma colagem. Botei a foto dele daquele 5 dia. anos. Mas a bala foi fechadinha, né? Foi um presente. Ele não abriu a bala, mas a bala não suportou 5 anos na geladeira. É uma bala de pera. É uma bala de pera. No caso do John Lennon, foi o fã que deu a bala pro John. Que horror. Ele guardou, né? balas. Mas o Michael foi assim, quando ele morreu eu fiquei louco, fiz minhas malas e fui pro velório. Entendeu? Não falava inglês, não tinha dinheiro, fui sozinho. Como é que você gostava tanto das letras, das músicas deles, você nem falava inglês? Não, eu entendia, estudava, Botava no lia, Google traduzia, Tradutor, tinha né? tudo aquilo, mas não tinha o inglês fluente para sair Tem do mais país. coisas, entendeu? Michael, já. Tem uma foto minha lá na porta de Neverland, quando ele morreu. Você pode fazer uma camiseta, eu fui, né? Ai, Olha, isso daí, que eu já conheço, né? O Léo, depois a gente vai Imagino. conversar sobre isso. Isso daí é tipo uma parte ínfima, são 10 mil itens que ele tem. O apartamento do Léo é um essas são mais moedas divertidíssimo, comemorativas parece que uma o loja de governo brinquedo. americano fez em tributo. São o quê? São as moedas, elas têm uma proteção, Nossa, mas que lindo! são bem legais, né? E essa Igualzinho no Brasil, quando morre uma pessoa importante aqui no Brasil, né, que foi decisiva para o país, também se faz umas coisas assim, olha que lindo. Não, porque você vai vender isso, então você ainda vai ter lucro, o recurso com isso, né? É uma homenagem, mas também é um lucro, é um jogo. Os americanos sabem fazer isso. sabem. Não é à Isso. toa que os museus E não deles é ficam baratinho. abertos e tem lojinha dos museus, né? É verdade. Deve Isso ter aqui- tudo isso dos Beatles também, né?
Isso aqui foi a pulseirinha que me deu acesso ao velório dele e que deu meio que a origem à peça também, né? Porque o personagem Léo da peça usa essa pulseirinha o espetáculo inteiro. Isso aqui é a prova de que você foi no velório? É, né? É o ingresso do velório e a pulseirinha que me deu acesso ao lugar. Porque o bairro inteiro... Você chegou lá e falou, Essa história é eu ótima, sou conta primo isso. dele. Não, imagina. O que você falou? Não, eu cheguei lá e eu viajei sem saber se teria um velório público, o que teria, porque não tinha sido noticiado ainda. Você acabou de saber da morte, comprou uma passagem? Eu soube da morte, aí eu comecei a dar entrevista, fiquei 48 horas dando entrevista para todos os jornais e televisões do país, falando do Michael. Eu fui capa do New York Times, para você ter uma ideia, assim, falei até com a assessoria da Oprah na época. Uma loucura. E aí, na segunda-feira, fui para Los Angeles, cheguei lá e fiz o tour de Michael. Fui na casa que ele morreu, fui a Neverland, fui a todos os lugares pra onde, esperando a notícia de onde seria o velório. E aí foi noticiado, eu fui numa coletiva de imprensa, eles disseram que teria, assim, o velório e que seriam sorteados 5.000 entradas. As pessoas teriam que se cadastrar num site na internet, seriam sorteadas essas entradas. Eu estava lá, me cadastrei, obviamente, mas não fui sorteado. E aí fiquei em pânico, falei, cara, eu tô aqui, não vou conseguir entrar, não é possível. E aí começou uma comoção dos fãs brasileiros para me ajudar. E aí criou-se comunidades e as pessoas do Brasil, os fãs do Brasil tentando me ajudar, e se descobriu que o menino do Recife se inscreveu de brincadeira e ganhou. Só que ele não ia, ele só se inscreveu de casa. E aí me passaram o contato dele de Los Angeles, eu liguei para ele e falei, cara, você tem que me dar isso, o que vai te adiantar um e-mail com um voucher, né? E aí ele queria me vender por R$5.000. Caramba. Aí ele falou, porque eu sou muito fã do Michael também. Eu falei, pô, você é fã dele, quer ganhar R$5.000 em cima da morte dele? Não tem lógica. E aí ele se comoveu com a minha história também. Eu prometi a ele que levaria o ingresso de souvenir para ele. Ele me deu, meia hora antes de acabar a distribuição, eu tive que voar em Los Angeles para o outro lado da cidade, aí peguei o ingresso. Pô, voar em Los Angeles para outro lado da cidade. Foi punk. É um esforço. Só voando mesmo. Foi Só de helicóptero. punk. E aí cheguei no limite, assim, peguei os ingressos, uns lugares ótimos, fiquei perto das crianças, dos filhos dele, consegui encostar no caixão, foi uma loucura. E aí eu só acreditei, na verdade. Consegui encostar no caixão. Você ouviu? Mas é porque assim, ninguém chegava perto, né? E assim, eu queria Você me ficou perto despedir dos dele filhos de alguma baseado em quê? coisa. Você falou que era tio daqueles meninos, fala dele. Não, imagina, não fiquei sentado lá, fiquei perto deles, passei por eles. Viu, né? Vi. A menina é bonita mesmo? É linda e foi, Parece na verdade, linda nas fotos, né? foi o momento que eu acreditei de fato que ele tinha morrido, foi quando ela subiu ao palco e chorou daquela maneira e disse que o pai dela era a Você melhor assistiu coisa. tudo aquilo? Eu tava lá, pertíssimo, assim, Olhando, no gargarejo, assim. Foi bem emocionante e ali... E tinha muitas pessoas parecidas com você nessa fanzoquice? Ah, tinha, né? Lá tinha, perto, você conheceu alguém assim? Conheci muita Você gente viu, nessa viagem. Porque você vê, né? A pessoa também comovida igual você. Ela Não, também chora. tinha muita gente, muita gente. E aí lá na porta de Neverland, então tinha muita gente, as pessoas chorando. Essa foto é na porta. É, lá tava cheio de gente. E a É porque eu casa mandei todo dele, mundo né? sair da porta para eu tirar uma foto sozinho, entendeu? Mas E estava todo mundo lotado. chora, claro, porque fã a- entende fã. Exatamente. Isso aí. E Exatamente. você não mandou o ingresso pro garoto do Recife? Mandei, eram 2. Eu fiquei com um e dei um para ele. O voucher dava De acompanhante. direito a acompanhante, pra é. velório. Não, e eu fiquei revoltadíssimo. Igual show. Eu fiquei revoltado por show. causa disso, porque, assim, Uma loucura, quando que eu devia fui te pegar o acompanhar. ingresso, esse ingresso, as pessoas que estavam distribuindo estavam numa festa, comemorando. Você foi sorteado, que bom. Aí, quando eu fui pegar, veio a CNN me entrevistar, né? Eu tava todo tatuado, tava com a camisa do Michael. E aí a mulher da CNN é mais animada, assim, você tá feliz que você conseguiu ser sorteado? Aí eu falei, não estou feliz, eu estou indo para um velório, não estou indo para um show, não estou feliz, não estou comemorando nada. Me sinto honrado de poder me despedir dele lá, mas eu não estou nada feliz. Ao vivo para a CNN, a mulher ficou pé da vida comigo, né? Mas assim, gente, é uma ignorância as pessoas comemorando, também, né? entendeu? Eu fiquei revoltado. Essa dicotomia, né, que você conhece o Léo, que é a paixão toda, que eu acho que combina bem com o que você estava falando, é que faz essa coisa ser encantadora, que você vê que ele é uma pessoa normal, que tem um discernimento, que sabe tem os limites e tal, que tudo passa realmente Consegue pelo não amor. ficar e pelo- feliz com o velório. Exatamente. E isso tudo inspirou a se contar uma história em cima dessa relação, né, que se tem de amor entre um fã e seu ídolo.
Eu fico impressionada com a capacidade de organização, quer dizer, impressionada e bastante encantada, vou confessar, com essa coisa organizada, né, de ter um cartãozinho, de ter uma pulseirinha, enfim, de botar uma ordem na casa. Né, que a gente no Brasil não tem, né? Tudo meio... Nossa, lá você não podia entrar no bairro do Staples Center se você não tivesse isso. Os guardas pediam para você botar todo mundo com o braço para fora dos carros para mostrar a pulseira. Senão o carro não entrava Ele no tem bairro. o maior acervo da América Latina de produtos relacionados ao Michael Jackson. O Eu Léo. falei isso, mas eu falo, às vezes eu não acredito. Tô agora. Me diz uma coisa, e quantas pulseirinhas devem ter sido distribuídas, então? Foram 5 mil, né? Nossa, começou já pela internet. então foram 10 mil pulseirinhas. Tá, porque era com acompanhante. Era com acompanhante. Tá, agora além disso, as outras pessoas também que iam... Não, só tinham 10 mil pessoas dentro do Staples Center. Tá, não podia ir, Não podia. amigos, estava todo mundo incluído nesse Todo mundo, pacote. provavelmente a família e os amigos tinham acesso especial, né? pulseirinha de Uma outra pulseirinha cor. de outra VIP. cor, provavelmente, os artistas. É, ser meio cobre. Interessante né, falar área ser VIP ouro. de um velório. Não, é área surreal, é surreal. A área VIP num velório. É surreal. Eles fizeram mais. ingresso. Eles fizeram mais. É porque eu não trouxe, devia ter trazido. Eles fizeram um programa do velório. A gente Você não chegava e a trouxe? gente recebia um livro que era o Você não programa. trouxe, Você vacilou, hein? Pois é, devia ter trazido, né? A gente ganhou um programa do velório. Como é que Você não viu muita trouxe? gente Você tem uma desesperada? É porque... Hã? Você viu muita gente desesperada? Ah, tinha muita gente Tinha. chorando na rua e tudo mais. Esse programa eu provavelmente não trouxe por isso, porque assim, não é uma lembrança feliz pra mim, sabe? Ele tá lá guardadinho pra mim, mas eu nem gosto de ficar. Então hoje quando eu fui solucionar Você trouxe pro Brasil. Trouxe pro Brasil, não trouxe para o entendi que Você não programa. tinha trazido para o Brasil. Não, trouxe. Não para o programa, Não exatamente. trouxe para o trouxe. programa, trouxe pro Esse Brasil. livro é bonito, as fotos são bonitas. E ele é essa- todo Olha que bilíngue. bonita Ele é essa todo foto. bilíngue. E tem as palavras originais do Michael, foi traduzido pela Tereza, que comprou os direitos autorais comigo. E é lindo, E, tem as por palavras exemplo, a originais. peça é baseada em quê? A peça é uma obra de ficção, né, criada Tereza pelo... Cristina Roque da Mota. Ela traduziu e comprou os direitos autorais comigo. E a peça se baseia... Então, a peça é o seguinte, eu conheci o autor, o Marcelo Pedreira, nos bastidores de uma peça que a gente estava fazendo junto, que era o Clichê, do Lucinho Mauro Filho até. E aí a gente estava fazendo junto, o Lucinho apresentou a gente, ele pirou com a minha história, comecei a falar do Michael, ele viu meu braço, viu tudo isso. E aí eu estava escrevendo um livro nessa época que tinha esse título, Michael e Eu. Era um livro que contava as minhas experiências do meu ponto de vista. E aí ele adorou essa história e aí começou a escrever um texto original sobre essa relação, ídolo-fã e tudo mais. Criou um personagem que foi inspirado em mim, que se chama Léo também, o personagem da peça, e criou o personagem do Bruno, que é um psicólogo que tenta entender a cabeça do Léo. Porque o Léo volta de Los Angeles, do velório, e não consegue tirar essa pulseira do braço por nada. Parou a vida dele, largou o emprego, largou tudo e só sai de casa para ir ao consultório do Doc. Então o Pedreira criou esse gancho, isso tudo, e é muito legal, e é muito louco também, né? Tem uma curiosidade, você acha que em termos de comoção, o que teve maior, do Michael ou do Elvis? Nossa, eu acho que Ayrton Senna. No Brasil, eu mas acho lá que nos de Estados repente Michael pela época, né? Porque tinha mais TV, mais comunicação, internet, tudo mais tudo. Mais gente doida que demonstra. Mais gente doida. Michael nem pegou 40 muito anos a atrás, época. 34 anos, quantos anos tem o Elvis? 40, 38, 35. Michael nem pegou muito Foi essa agora era. essa semana. 36, Entre 35 35. Não é Ele morreu no dia que eu 35? nasci. É, Exatamente. 35 anos. Respeito o direito de É, mas Então, mas porque ele foi morreu há Michael- 35 anos atrás, a força da comunicação. não era tudo. Então você esperava. Eu me lembro que foi o meu primeiro dia de trabalho na TV Globo. É mesmo? No dia que o Elvis morreu. Deu Eu me essa lembro que notícia. chegou. Então não faz ainda tanto tinha tempo assim. Telex. Ai, não dei querida, notícia, porque Telex. eu era só jornalista na época. Primeiro dia era só jornalista. Telex. Aí tinha um Telex, estava escrito Memphis urgente, morreu Elvis Presley. Você deu- Aguardem. Não tinha notícia, só tinha isso, era uma linha. Demorava para chegar. Demorava para Não, chegar. maluco, Você imagina o que demorou para repercutir. Pra Claro que o Jornal caramba, Nacional daquela noite repercutiu, mas repercutiu diferente de hoje. Ele não se multiplica como se multiplica hoje. O Né? pessoal ficava esperando no dia seguinte, talvez. Isso é muito né? louco. Não, vamos ver. Quando eu falei com o Bruno, isso essa Aí semana. tem o que não acredita, que você vai acreditar quando lê no jornal. Agora a velocidade da informação tem É na muito internet grande, que Tem, chega não tinha internet com essa A velocidade. grande diferença é que hoje em dia os próprios leitores produzem notícia.
por causa dessa troca de informação. Porque se Então, não multiplicam só no se... Twitter, no Facebook. E todo mundo hoje em dia tem câmera. Tu tava falando com o Bruno essa semana, quando o Michael veio ao imediato, Brasil, é tudo não tinha imediato. câmera digital, não tinha essa smartphone. Isso não foi em existia 96. isso. Foi em 96, não tinha isso ainda. Foi outro dia mesmo. Então assim, eu ficava esperando o jornal do dia seguinte para saber onde ele tinha ido, a roupa que ele usou, entendeu? A gente não tinha isso. Hoje em dia, um cara como o Michael Jackson, a Lady Gaga, por exemplo, ela bota a cara na janela, já tem 50 fotos na hora na internet. de perto, Redes Agora sociais. foi a praia Você com não a tem que roupa ficar branca, esperando o pronto. noticiário. É, também, não, né? aí Na acabou, hora todo na mundo hora sabe. todo mundo sabe. Katy Perry tá no Cristo Redentor, é ao vivo, assim, entendeu? E Bruno faz o psicólogo. Faço um De Léo. Quem faz o Léo mesmo? Pedro Henrique Monteiro. E você interpreta Pois é, ajuda essa esse pessoa? personagem é muito interessante, porque é um psicólogo, um psiquiatra, porque na verdade ele também receita, né? Até onde eu sei, você tem que ser psiquiatra para tem que ser receitar, psiquiatra. mas nem um pouco ortodoxo. Ele é completamente do rock and roll e ele tem os métodos mais improváveis possível, desde fazer uma sessão fora do consultório. Vamos para uma boate, continuar a nossa sessão. Deus, olha. E... Moderno. E ele é justamente ali uma espécie de olhar da plateia, né? Porque toda essa história surgiu, você vê, né? O Léo contando, todo mundo começa a ficar... Porque tem essa paixão que ele demonstra, você fica um pouco contaminado por isso. E isso daí não acaba nunca. Sair numa festa, aí vem outras pessoas, começam a fazer perguntas curiosas pro Michael Jackson e vai para lugares assim incríveis. Então, Inimagináveis. esse mesmo encanto que todo mundo tem, o Marcelo Pedreira teve com a história e resolveu criar esse texto que é baseado na história do Léo, porque primeiro o Léo da peça vai para análise, coisa que o Léo nunca fez. Eu até brinco com ele, deveria ter feito. Mas não fez. Então já daí você já tem um distanciamento ficcional e esse Léo da peça também está aprisionado na história do velório. Ele não consegue mais, ficou deprimido, não sai mais de casa, ele só consegue ver os vídeos do Michael, coisa que também não aconteceu com o Léo. Apesar de todo esse contato que ele tem, ele continua levando a vida dele, trabalhando, não sei o quê, falando sobre outras coisas. O Léo também fala sobre outros assuntos. Mas você acha que essa idolatria seria caso de tratamento? Não. Eu fico brincando, porque mais para Mas entender quando mais. não Né? quando não fala de outras coisas, quando não vive certeza. outro momento. Quer dizer, esse personagem que não sai de casa, a não ser para ir ao consultório do psicanalista, seria caso de tratamento, claro. Com Tanto que ele certeza. está Tanto é sendo que ele está tratado. sendo tratado. E aí a brincadeira a partir daí, né? Eu queria um painel para falar justamente dessa situação da idolatria no sentido de ser, no fundo, um espaço que já foi ocupado, inclusive, pela religião. Coisa de você idolatrar. E tem até um paralelo com os deuses do Olimpo, Genial os deuses esse gregos, paralelo, porque são super pessoas que têm habilidades raras, mas têm limitações e paixões humanas. Eu sou apaixonado pelo Olimpo, então realmente é um paralelo interessante. E hoje em dia, o panteão dos nossos astros pop provocam também esse tipo de relação, né? Que é a questão de você ter aquela pessoa inatingível que é um super, tanto que é o superstar, e ao mesmo tempo você vê ele envolvido com problemas de drogas ou problemas de família e, sobretudo, com a inexorável morte, que eu acho que é um aspecto mais interessante dessa questão. Quando morre... E o superstar o se ídolo. coloca nessa posição de superstar, né? Ah, sim. Cria, né, essa tem posição todo de um marketing, intocável, claro, Não, claro. tem. Michael era o rei do marketing. Claro, né? É interessante que carismático. muitas vezes a molecada, que eu vi uns 7, 8 anos atrás, a molecada tinha toda essa idolatria para o Harry Potter, né? O Harry Potter foi criado esse negócio, a molecada vivia mesmo. Exatamente. Desde meu filho só falava de Harry Potter, falava de Harry Potter, Ah, Harry não Potter, assim, né? nossa, tudo Harry Potter. Um dos argumentos que o Doc, que é o personagem que eu faço, começa a perceber, fala assim, não, tudo bem, eu também era fã dos Beatles. E o meu favorito era o John Lennon. Inclusive, ele fala. Então ele faz, eu entendo o que você está passando. A diferença é que você precisa voltar para a sua vida normal. Você precisa levar isso no seu coração se que isso interfira no resto da sua vida. Da sua vida. E aí o Marcelo Algumas Pedreira... pessoas, Bruno, a idolatria, quer dizer, como é que eu vou te explicar? A própria vida, o contato consigo mesmo é tão empobrecido que essa transferência para um personagem interessante se faz fundamental. É o que dá o significado da vida. É aí que é patológico.
né? Enquanto, por exemplo, eles estão transformando isso em trabalho. Então, de cara, não é patológico. Estou vendo que não é patológico, né? Eles estão transformando em trabalho, eles estão curtindo isso, né? Também não sei a história deles de fã, né? O dele é de carteirinha. O que é preciso atentar é que eu vejo que, às vezes, os pais facilitam muito isso. Eu vejo mãe bolando estratégias mirabolantes, assim, em hotéis, de pagar funcionários para poder a filha se hospedar e ficar para ver um pedacinho, um pontinho do cabelo, da tesoura, de cortar. Eu acho que o papel da família é dar um tamanho, assim, né? Eu, por exemplo, sou fã de carteirinha do Chico Buarque. Né? Quer dizer, assim, mas não tem nenhuma necessidade de seguir o Chico Buarque, de arrancar um pedaço do cabelo dele. Eu acho que os pais fazem isso mais por amor aos filhos, assim... Do que fazem porque não querem desagradar. Eu acho que minha mãe, por exemplo, não ia medir esforço para me levar para ver o Marco. Ela faria qualquer coisa. Mas momento ela não se preocupou? Ela se preocupou. Houve um momento em que ela achou que você estava passando do limite que para ela era saudável. Eu acho que não. Acho que ela sempre curtiu comigo assim. Ela foi para a porta do hotel comigo, gritava comigo. Ela gritava mais do que eu. Minha mãe é doida. Mãe, para ficar perto de filho, faz qualquer coisa. Pois é, minha mãe sempre me apoia. Será que talvez os pais que fazem tudo isso, né? Eles preparam todo o terreno para o filho, não tenham no passado sido reprimidos pelos pais por coisas que eles queriam fazer, viagens para ir a show, e não só às vezes, também pela dificuldade, né? Hoje em dia até isso é mais fácil. E isso também não acomete a todo mundo tem ídolos, mas assim, o grau de entrega, né, a isso é que é diferente de pessoa para pessoa. Né? Agora, tem que ter cuidado muito as pessoas públicas, porque eu, por exemplo, que ouço pensamentos assim que ninguém mais ouve, né, em consultório, ouço muitos planos mirabolantes que muitos não serão realizados, mas muitos fetiches e muita raiva muitas vezes de pessoas públicas. Essa relação entre o fã e o ódio é perigoso. É vizinho. É vizinho. Tem o making-off do show da Beyoncé, maravilhoso, que tem um fã que eles mostram, ótima edição. Um fã gritando, porque ela é uma vaca, ela não fala com ninguém, essa mulher é ridícula, não sei o quê. Aí a Beyoncé passa, dá um tchauzinho pra ele, aí ele, ai, mas ela é linda, ela é maravilhosa, não sei o quê, o mesmo fã, sabe? Então é essa relação de amor e ódio o tempo inteiro. De amor e ódio. Pode ficar, né? Pode ficar. É porque o artista tem a personalidade dele também. Exatamente. Quando você conhece pessoalmente, você vai descobrir o que a pessoa está trazendo com ela e como é que o aquilo bate artista fica muito nela. exposto a isso. Né? Você pode ser fã de uma pessoa, falar, poxa, que legal. Ninguém vai ver show de quem não detesta, né? Castigo. Não, você vai porque gosta da pessoa, gosta da postura, gosta da música. Você não precisa grudar. Né? Mas todo mundo sempre fala isso. Você devia acabar com o Max se você estivesse com ele, coitado, que ele não ia ter como fugir de você. Eu falei, mas muito pelo contrário. Eu até concordo que ele não ia ter como fugir de mim, é verdade. Mas assim, eu ia... Por quê? Porque eu ia atrás dele onde fosse. Agora em Londres eu comprei 7 ingressos para ir ao show, eu ia 7 datas diferentes, ele não ia ter como fugir de mim em Londres. Ele ia ter que falar comigo que ele ia fazer. O This Is It, Menino, vai ver que ele desistiu. Não, mas não exagera, porque você já tinha combinado com também o site tinha que você isso, ia fazer uma assim, visita. Não é tão teria assim. isso, mas assim, eu iria atrás dele onde fosse, entendeu? Pra estar com ele. Mas também não ia sair agarrando, gritando, morrendo, arrancando roupa. Eu ia falar com ele, não, assim, ia dar um abraço nele, pedir um autógrafo, uma foto. Né? Não, eu ia chorar depois. Depois eu arrancava a cabeça, fazia tudo. Mas com ele eu ia ficar quietinho. Uma questão que eu até para colocar para a Eda, que eu acho fundamental, que ela é muito pouco discutida, inclusive pelos próprios artistas, que é a diferença entre a imagem que você tem para o público e você mesmo. Isso pode parecer simples, mas não é. Não. Muita gente mistura isso, inclusive os próprios artistas, de também se envaidecerem por essa questão de serem conhecidos e as pessoas chegarem e tal, e não terem a consciência de que as pessoas, na verdade, estão sendo atraídas por uma imagem que foi produzida, que foi colocada em cartazes, em televisões, em cinema, que faz com que as pessoas tenham uma ideia de você, uma idealização sua. E os fãs a mesma coisa. Muitas pessoas acham que estão ali consumindo aquele ser, mas na verdade estão consumindo aquela imagem. Por isso que eu acho que o paralelo com os deuses gregos ele é bem interessante, assim, do Marcelo Pedreira. Porque, por isso que quando morre o ídolo,
cai por terra, né? Fica muito claro que aquela pessoa humano. era um ser humano, que é falível, perecível, mesmo com ou sem bactérias. Perecível faz mal. É verdade. E é verdade. isso é muito impactante, né, na vida do Muito. do Vamos fã. ver um trechinho da Michael e eu. We are the world. We are the children. We are the ones who make a planet. The last I keep. When it falls to the fair, it's just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a planet. So let's give it. Era muita performance. Muito bom, muito bom. E, cara, esse espetáculo ele teve tanta coincidência interessante, porque quando o Marcelo Pedreira chamou o Ivan Sugarrara para dirigir, ele não sabia que o Ivan era fãzaço do Michael Jackson, já fez essas coisas de pegar ônibus para ir ver show, o primeiro show dele em São Paulo, onde quebrou no meio do caminho, não conseguiu, viu as 3 últimas músicas, mesmo assim adorou, foi inesquecível. Então, coisas foram acontecendo, assim, esse espetáculo tem uma energia muito boa, que é do próprio Michael. E o Bruno está dizendo que é filho de bailarina e que sabe dançar Michael Jackson. Aprendeu também, claro que ele tem Sabe uma dançar o coreografia. moonwalk. Ele É, faz a coreografia Ele da faz o Paula moonwalk, não é Faz qualquer um coisa, moonwalk, não. né? Paula Maracajá, que é a nossa diretora de movimento, mas o Moonwalk eu já trouxe da infância. Na primeira vez que ele foi lá em casa, ele falou, mas eu sei fazer o moonwalk. E quando vocês vão fez. pra São Paulo? Antes dessa... Por enquanto, nossa temporada é no Rio até outubro, talvez a gente estique até novembro, dezembro, vai depender muito da temporada aqui, mas a gente chega lá, doutor. Chega lá. Pra você. Intervalo. Voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Olha só, esses meninos vão falar sobre o trabalho deles como cover dos Beatles. Aliás, tem um DVD que é chocante, porque é super, né, produção. Olha aqui, É um presta espetáculo, atenção. na verdade, né? É um espetáculo, mas É é um um espetáculo. espetáculo Né? Olha aqui. Olha se não é um Mostra espetáculo. toda a trajetória dos Beatles, desde do comecinho, com os Disco 1, disco 2, terninhos, né? disco 3, não é um espetáculo? E ao vivo, né? Esse DVD foi gravado ao vivo. É muito bem feito, todo bem acabado, todo transado. É o maior espetáculo Beatle do mundo. Para poder fazer esse DVD, a gente teve que conseguir uma coisa que é muito difícil, que são os direitos para poder comercializar, né? Gravar as músicas, comercializar. Como é que vocês são paulistas? Somos paulistas. E vocês trabalham com isso? Vocês ganham dinheiro? Vão fazer o DVD, vão vender o DVD, tudo Olha, Tudo direitinho, como direitinho, como manda figurino. existe aí uma relação de fã, lógico, da gente com os Beatles, é óbvio. Isso começou com uma brincadeira, né? Mas Há 15 justamente anos, né? Mais de 15 de 15 anos. Mas como a doutora estava falando, tem uma diferença do maluco, né? Que a gente chama de bitomaníaco, bitolado, sei lá. Viu-se aí um trabalho mesmo. Então, por mais isso de que 100 mil pessoas já assistiram o Exatamente. espetáculo. Nós tivemos agora semana passada, Semana retrasada. na Barra da Tijuca, num show, casa lotada, e recebemos lá a placa de DVD de platina. Assim, são 50 Mas mil vocês cópias. são os meninos que trabalhavam juntos, se conheceram. Como é que é o comecinho dessa história? Na verdade, eu conheci o César justamente faz tempo, né? Tocando Beatles já, Tocando né? Beatles. Então, a gente Vocês já tocavam Beatles com outros grupos. Ele tinha a banda dele, eu tinha uma outra banda, e a gente acabou se Faltava se um, ia conhecendo. tocar um na banda do outro, a gente tocou junto na mesma banda, mas é aquele negócio, tocando, não vou dizer amadoramente, porque a gente já tinha como foco, né, trabalhar com isso, estava dando super certo,
Só que não tinha a estrutura que a gente tem hoje, Tá. sabe? E foi em 2010 que a gente não estava nem tocando junto mais. E o Branco, que é um amigo em comum nosso, E é um empresário. empresário, ele falou, e aí, o que vocês acham de se reunir de novo e montar um espetáculo? Fazer assim? isso a Vera, É, sério. né? foi um negócio pensado. Tinham algumas características que facilitavam com que desse certo. Porque eu não poderia fazer o John Lennon se eu pesasse pelo menos mais de 80 quilos. Existe todo um trabalho Tinha até uma... de Tem a altura, figura física também, né? timbragem de voz, tal, esses detalhes foram pensados. Características foram... As características. Também por sorte, É, né, com algum esforço, foram reunidas Exatamente. em vocês. E vem da parte de fã também, da gente adorar os Beatles e a partir do momento que a gente começa a estudar cada um como personagem, sabe? Você começa... Poxa, eu estudo Paul McCartney nem faz tempo, desde que eu me conheço por gente. Estava vindo no avião lendo um livro grosso, assim, que eu não li ainda, sabe? Então tem sempre muito material e sempre coisa nova aparece. E as gravações das músicas a gente se interessa profundamente, até porque a gente reproduz exatamente o que gravaram Com os no palco, arranjos. com o instrumento original, sabe? A gente consegue um instrumento igualzinho, tenta até o número de série próximo, É sabe? profissa mesmo. Então, sim, então são verdade, 20 e poucas guitarras que a gente leva para cada A show. obra dos Beatles veio tão forte para o mundo, né? Porque acabou virando cultura, na verdade, uma cultura mundial. Então isso é muito importante na proposta. A proposta é essa: é não mostrar para o público nada que fosse diferente, que eles não tenham dito, que eles não tenham feito. Comportamento no Comportamento no palco. A quantidade de crianças que está indo no show tem aumentado. Então você está transferindo. Olimpíadas foi Beatles, né? Oi? No show de encerramento das Olimpíadas foi Exatamente. Beatles. A gente Isso acaba me transferindo impressiona, a porque cultura como ela é. A garotada novinha ama Beatles. Beatles não toca no rádio. Né? Exatamente. Eles não têm acesso ao Beatles na grande mídia. Exatamente. Eles sabem as músicas, eles gostam. Sabem, né? sabem as letras. Sabem as letras. Sabem as letras e não toca na rádio. Muitas vezes eu erro uma eles letra vêm- porque eu estou prestando atenção numa criança, eu estou abismado de ver uma criança, às vezes com É 8 impressionante. ou 10 Pedindo anos. música que você impressionante. fala, nossa, onde ela ouviu essa música? Lá do exatamente, Sede e tal disco, E sabe? vocês fazem as roupas, também a imagem e semelhança. Eu falei na abertura que as botas, né, eram feitas por um sapateiro inglês. Exatamente Mr. o Green. senhor que fazia para os Beatles. Mr. Green. Então a gente, Mr. Anthony Green. Anthony. E- Foi e numa quando- visita, inclusive. lá, né? Foi numa visita que a gente E teve vocês lá. já foram lá, já passaram naquela rua? Assim, Já, a gente... Não tem Aquela aquele- rua, como na é que verdade, chama? é Abbey Road. Abbey Road. Na verdade, Que ali passa é, ali, é a a gente porta já do sabe estúdio, né? O estúdio dá pra ver até na capa do disco, tá ali logo à esquerda de quem vê assim na capa do disco. Na capa do A disco dos gente, Beatles. a gente teve lá e gravou por 2 dias, a gente ficou lá dentro gravando, então você imagina. Eu sentei no piano e comecei a tocar Lady Madonna e comentei com o técnico, que tinha trabalhado com os Beatles também, técnico de som de lá. Eu falei, cara, esse som tá parecido mesmo, né? Ele falou, claro, bobo, o Paul gravou aí. Sabe que formigou meu braço até o cotovelo, assim, foi, nossa, demais. Então tá lá naquele espaço onde eles gravaram quase todas as músicas e utilizando os instrumentos que eles gravaram. Foi Então, mágico. isso é uma coisa interessante, porque a gente, para adquirir um instrumento igual dos Beatles, na mesma época de fabricação, é por um motivo além do visual, né? Então, o público vai assistir um espetáculo que ele pode ter uma ideia realmente de como os Beatles se comportavam, né? E ele vai ouvir aquela sonoridade, os amplificadores. Então, para isso ser reproduzido, a gente tem que sentar, escutar cada detalhe. Se descobre detalhes novos na mesma música que a gente ouve há 20 anos, é E impressionante você isso. passa a entender também, por estudar a forma com que ele tocava. Você pega o instrumento na mão, você sente o que ele sentiu, sabe? Então, por exemplo, você vai fazer uma frase aqui em cima que daria uma sonoridade parecida aqui embaixo, e você vê, pô, fica mais fácil fazer aqui embaixo esse instrumento, sabe? A peculiaridade E do fã instrumento. adora isso. Adora. Então, o fã já chegava e falava assim, pô, mas você não está usando aquele colar que o John Lennon A cor usava do cadarço muito. do seu sapato está É diferente, impressionante sabe? como o fã gosta disso. Você é canhoto mesmo? Não, eu tive que virar canhoto para... Quando você mostrou aqui o braço, eu falei, poxa, até... Eu já fiz canhoto, tá? Perfeito. Tá natural. Tá natural. Porque o Paul, né, tocava É, com o canhoto, braço é. do outro lado. Vamos ver, a gente tem uma imagem, não tem? Um trecho do DVD. Vamos conferir? Yeah, help! I need somebody help! My
not just anybody. And now I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never knew that anybody's helping anyway. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find the gentleman and open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And the town where I was born lived a man was out to sea, and he told us of his life in the land, the submarines. So we sailed up to the sun to we found the submarine as a leaf beneath the waves in a yellow submarine. Come on. We all live on a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live on a yellow submarine, yellow submarine. Hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin. Olha como tá animado. Mas é porque ele não tem 70 O e autor pouco. da peça, o Marcelo Pedreira, é super fã dos Beatles. E aí a gente sempre fica brincando, quem é melhor, Beatles ou Michael? A gente fica em discussões intermináveis, E assim. pode continuar, a gente pode acabar aqui o programa. E nunca vai chegar a uma conclusão, né? Porque não tem isso, Nossa, né? muito Não, bom. e a musicalidade Tem dos outro Beatles intervalo? é assim, não tem o que dizer. Eu Então, fiz vamos faculdade de intervalo, produção voltamos já fonográfica. já. Você censura no programa da TV Brasil. É o último bloco, é aquela confusão, aquela correria, mas a gente não pode, a gente já viu esses meninos tocando, já viu um trechinho da peça que o Leandro inspirou, o Bruno Garcia tá de doc, já ouvimos a Eda, enfim, já sabemos muito sobre bactérias, precisamos tomar muito cuidado com as bactérias. Ai, meu Deus. A outra aqui, Jean de Brasília, fã da Lady Di. Lady Gaga. Lady Di nem cantava, né, pra você ver. Muitas Lady fãs. Di? Lady Di. Encantava. É. Cantava. Michael amava. Encantava sem cantar. Bruno Garcia Gatão, gostou? Gostei. Doris de Porto Alegre, admirando como sempre a Eda, se divertindo com o Dr. Bactéria. Doutor Bactéria E precisa de um programa só pra ele. desejando saúde e sorte pro Bruno Garcia. Oba, obrigado. E a peça que é mesmo de quem? Eu esqueci É o do nome Marcelo dele. Pedreira, com Marcelo direção do... Ó, Pedreira. pode mostrar isso aqui? Pode. Direção do Olha o Afonso Doc. Garrara. Ó, esse é o braço do Léo. Léo, e você empresta o braço pro menino ou pintaram? Fizeram a tatuagem do menino? É, olha aí. Ah, grande fusão. Aí. Cartaz no Teatro Leblon, no Rio de Janeiro, de quinta Sala. a sábado. Sala Marília Pera. Aliás, eu acho tão emocionante você estar numa sala de uma atriz, né, que tá aí atuante, maravilhosa, tal como a Marília. É muito, muito interessante ter as salas lá da Fernanda, da Tônia. Estamos na Sala Marília Pera, no Rio de Janeiro. E Teatro vocês Leblon. estão num teatro perto de você? Não, a e gente num tá DVD no na Brasil sua todo, própria aí a gente residência, né? O DVD está nas lojas e a gente está Brasil inteiro aí.
A gente está já excursionando desde o lançamento, aliás, desde a gravação de 2010, o Brasil todo. Belo Horizonte semana que vem, dia 31, Dia né? 31 em Tem Belo onde é, em Horizonte. BH? Vai ser no, É no Chevrolet Hall. Ih, tá podendo, hein? E o Bactéria já lançou o livro? Nós lançamos lá em São Paulo, na Bienal do Livro, mas vamos lançar aqui no Rio de Janeiro, no New York, na Shopping. Tá na Barra, tudo com a Renata Alessa, ela vai estar coordenando pra gente aqui. Então vai ser um prazer aqui ver as bactérias cariocas. Bactéria carioca. Fala em bactéria carioca, tem uma senhora de BH, Glória, uma pessoa, uma moça, uma senhora, uma mulher, enfim, que pergunta que viu numa TV de São Paulo que estão mergulhando a carne estragada em água sanitária para perder o odor e voltar à cor natural e vendendo como carne fresca. Não, isso daqui é adulteração, né? Adulteração deve ser proibido por lei, isso daqui Mas tudo. não pode comer Claro essa que carne. não pode, de pelo amor de jeito Deus. nenhum, sai correndo. Funciona essa Não funciona. preparação química, porque recuperar uma funciona. carne é difícil. Isso daqui é tanto adulteração como naquela época do leite, colocava soda cáustica, aquele negócio todo, e não pode. Isso daí é proibido por lei, tem que ser preso que faz isso. Ó, agradecendo a vocês por terem vindo, super obrigada. Quando fizer outra tatuagem, volta, tá? Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. E eu gostei muito da Sandra Diniz, de Belo Horizonte, que diz assim: eu me interagi tanto que parecia que eu estava aí junto de você, tão descontraída e divertida, além de proveitosa que foi a entrevista. Quer dizer, rimos todos com o Dr. Bactéria. Gostou. Concordo. Também, né, Bruno? Muito bom. Bom, até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite. Valeu.